Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje eu venho com uma notícia que pegou o nosso mercado financeiro de surpresa agora no finalzinho do mês de agosto de 2023, que são os resultados do IPCA 15, ou seja, da prévia para a inflação do mês de agosto acima das expectativas do mercado financeiro. Para quem não sabe, o IPCA 15, ele é um índice medido pelo IBGE, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mede a prévia do IPCA de um determinado mês. Então, por exemplo, para o mês de agosto, a inflação medida pelo IPCA, obviamente, para ser medida, tem que aguardar o término do mês para que o IBGE, lá pela segunda semana de setembro, consiga divulgar os dados relativos a agosto. Mas para que o mercado financeiro e também o governo não tenham que esperar tanto tempo para saber a inflação do mês anterior, o que o IBGE faz? Ele também mede o IPCA parcial de um mês, entre o dia 16 de um determinado mês até o dia 15 do mês seguinte, que é exatamente o IPCA 15. Então, o IPCA 15 de agosto se refere à flutuação do IPCA entre 16 de julho e 15 de agosto. E conforme essa notícia que eu estou trazendo aqui para vocês, o IPCA 15 relativo a agosto ficou em 0,28%, bem acima das expectativas do mercado financeiro de um IPCA 15 de até 0,17%, acendendo o alerta do mercado financeiro que recebeu essa notícia aí com um pessimismo muito elevado sobre o efetivo controle da inflação que o Banco Central pode ou não conseguir manter para os próximos meses e também para 2024. E com o IPCA como esse, uma notícia tão ruim como essa, logo agora no início do ciclo de queda da taxa Selic, né? Selic nossa, que começou a cair agora no início de agosto, saindo de 13,75 para 13,25. Será que essa Selic vai ter que interromper o seu ciclo de queda por causa de um dado negativo como esse aqui relativo ao IPCA 15? E com seus investimentos? Será que ainda é momento de continuar investindo de forma preponderante e majoritária em ativos pré-fixados ou a gente deve retornar a dar mais preferência para ativos pós-fixados, atrelados à Selic, ao CDI ou até mesmo à inflação? É exatamente sobre isso que eu quero vir falar com você no vídeo de hoje, nessa análise sobre esses dados do IPCA 15 e o que a gente deve então fazer com a nossa carteira de investimentos. Se vocês derem uma olhadinha nessa tabela, nesse gráfico que eu estou trazendo aqui para vocês, isso aqui são todos os núcleos de inflação que são interferidos e medidos pelo IPCA. Então perceba que o IPCA é uma média, né, de vários itens de naturezas diversas que famílias com renda entre 1 a 40 salários mínimos consumem nas nossas principais capitais brasileiras. Então perceba que a gente tem aqui como indicadores, né, como núcleos de inflação, que é o que a gente chama em macroeconomia, de alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, educação, saúde e cuidados pessoais. E o que eu quero mostrar para vocês é que ao mesmo tempo, né, em que a gente teve como grande vilão do IPCA 15 para o mês de agosto o item habitação, e aí que dentro desse núcleo a gente pode identificar o grande vilão do aumento do custo com habitação, que foi a energia elétrica, da mesma forma que a gente viu um aumento muito acentuado com relação a isso, a gente vê uma deflação com relação a outro núcleo do IPCA 15, que são alimentação e bebidas. Então, o que a gente teve? Um aumento muito grande no custo com habitação, impulsionado pelo reajuste nas contas de luz. Para quem não sabe, aqui no meio do ano a gente tem um grande momento de estiagem em grande parte da região central do Brasil e isso obviamente interfere nos níveis dos reservatórios, isso interfere na política de preço que é adotada por algumas das nossas usinas hidrelétricas, o que faz com que haja um reajuste sazonal nas contas de luz. Mas eu quero mostrar para vocês então que o que impulsionou o IPCA 15, né, em ficar acima do esperado pelo mercado financeiro durante o mês de agosto é exatamente o custo com energia elétrica, que foi então aqui o grande vilão dessa média, desse parcial de inflação para o mês de agosto. Da mesma forma que a gente teve um aumento acentuado com os custos de habitação aí por causa da energia elétrica, cujo custo subiu bastante agora em agosto, a gente teve uma deflação significativa aqui com alimentação e bebidas. E por outro lado, setores aqui que ficaram praticamente estáveis, como comunicação, e aí a gente vê custos com internet, telefonia, vestuário e artigos de residência, né? A gente teve então habitação, saúde, cuidados pessoais e educação como vilões, mas são vilões, pessoal, que trazem reajustes que são sazonais e eles não são reajustes sistêmicos ao longo de todos os meses do ano. Então o IPCA 15 pontualmente alto como esse, né, na minha visão, não vai fazer com que o IPCA de forma global, o IPCA acumulado dos 12 meses de 2024, venha a ser de uma forma significativamente afetada para que ele fique acima da meta do Banco Central de 5% em termos anuais. E na minha visão, isso não vai alterar de forma significativa as projeções do Banco Central para a redução da nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros da economia. Para quem não lembra, para quem caiu de paraquedas aqui no canal, né, alguns vídeos atrás, vídeo que eu vou deixar aqui nos destaques, eu comentei que o Banco Central ele já indicou
que ele vai reduzir a nossa taxa Selic em 0,5 ponto percentual para as próximas reuniões que a gente tiver. E um IPCA 15 como esse, acima do esperado, sim, isso acende um alerta para o Banco Central, para ele continuar a monitorar essas médias, esses indicadores nos próximos meses, mas de fato, na minha visão, isso não vai fazer com que o Banco Central reveja a sua trajetória de redução da taxa Selic, porque esse aumento, ele é provocado por fatores sazonais, como a gente viu aqui na análise dos núcleos de inflação do IPCA 15. E é exatamente por isso que eu não mudo a projeção da alocação de investimentos de renda fixa, que inclusive que eu já trouxe para os meus alunos, conforme essa tabela que eu vou mostrar aqui para vocês. Inclusive, se você quiser receber gratuitamente essa tabela, vai lá no meu Instagram, @asofiaabreu, vai no meu direct, me manda uma mensagem com a palavra tabela. Se você me mandar a palavra tabela lá no meu direct no Instagram, eu te mando gratuitamente essa tabela ou também planilha aqui de alocação de investimentos de renda fixa. Inclusive, nessa tabela que eu trouxe aqui para os meus alunos há algumas semanas, no treinamento Mapa do Tesouro, eu já tinha falado com eles que num momento como esse, que a gente está no final do ciclo de alta da Selic que começou a cair, o ideal era ter uma alocação minoritária em ativos de renda fixa pós-fixados, aqueles que rendem um percentual do CDI, como LCIs, LCAs, e uma alocação majoritária em LCAs, LCIs, que são investimentos isentos de renda fixa, pré-fixados. Inclusive, há algumas semanas eu trouxe aqui para o canal um vídeo com a seleção dos melhores investimentos pré-fixados, justamente para a gente aproveitar e fazer uma alocação mais eficiente em investimentos de renda fixa com esse final do ciclo de alta da Selic e início do ciclo de queda. E na minha visão, esse cenário não se altera. Para o curto prazo, a gente vai continuar tendo um acumulado da inflação baixo, o que faz com que não seja tão interessante, tão estratégico você investir em ativos de renda fixa atrelados à inflação, ou seja, ao IPCA, para o curto prazo, mas sim em ativos pré-fixados, como eu mostro nessa tabela de alocação que eu fiz para os meus alunos e que você também pode receber aí, caso você me chame lá no direct, inserindo a palavra tabela. E com isso, qual que é o recado que eu tenho para te dar? Um IPCA 15 acima do esperado, como a gente viu aí sendo alardeado pelas notícias essa semana, não é suficiente para alterar o nosso cenário macroeconômico, não é suficiente para mudar os rumos, o planejamento do Banco Central de continuidade do ciclo de queda da taxa Selic. O máximo que pode acontecer é, ao invés do Banco Central, na próxima reunião do Copom, que vai acontecer em outubro, ao invés dele reduzir a Selic em 0,5 ponto percentual, ele pegar e reduzir em 0,25. Mas o nosso cenário macroeconômico de ciclo de queda da Selic, com uma opção estratégica de alocação em renda fixa de forma majoritária em ativos prefixados, né, aqueles que rendem uma taxa fixa, continua sendo, na minha visão, uma alocação mais estratégica e eficiente para esse momento. E lembrando, uma coisa que eu falo com vocês e que às vezes muita gente deixa passar percebido. Quando eu falo alocação majoritária em prefixados, é o que? Você investir uma parte maior da sua carteira dos seus aportes futuros em ativos de renda fixa pré-fixada, para que a Selic em queda não interfira, não reduza a rentabilidade dos seus ativos de renda fixa. Mas quando eu falo alocação majoritária, não é total. Então ninguém aqui pode ser louco ou inconsequente de investir de uma forma total, de uma forma extremamente predominante da sua carteira de renda fixa em pré-fixados. Por quê? O jogo pode virar. De fato, a inflação no futuro pode vir até trabalho, ainda que isso não esteja no radar de curto e médio prazo do Banco Central. E para isso, ter uma parte da sua carteira pós-fixada, que aqui nesse cenário do final do ciclo de alta Selic eu coloco em 40%, é o que vai te proteger caso as coisas deem errado. Então, por mais que o cenário ainda seja um cenário de investimentos em pré-fixados, para que você trave a rentabilidade dessa carteira de investimentos e que ela não sofra interferências da queda da Selic, que reduz as rentabilidades médias pagas por investimentos de renda fixa, ainda assim você nunca na sua vida, como investidor brasileiro que flerta com a inflação o tempo todo, nunca pode deixar de ter uma parte pós-fixada. E de fato, para os ativos atrelados à inflação, pessoal, eu deixo aqueles ativos de longo prazo, aqueles ativos que você vai precisar resgatar ou mexer ou utilizar só daqui a pelo menos 5 ou mais anos. Esses não saem daqui. CDBs, LCIs, LCAs, IPCA e também o Tesouro IPCA. Nós investimos nesse tipo de ativo, né, quando a gente tem um horizonte temporal maior, né, de 3, 4, 5 até mais anos, e não para o curto prazo, como é o caso que a gente está agora de 1 a 3 anos. Então, o recado que eu queria dar hoje para vocês, essa era um pouquinho da análise macroeconômica que eu queria trazer para vocês. E lembrando, se você quiser então receber gratuitamente essa tabela aqui que eu montei para os meus alunos do Mapa do Tesouro, só vai lá no meu Instagram, no meu direct, digita a palavra tabela, que eu envio esse arquivo para você, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você ainda quiser ser meu aluno no Mapa do Tesouro, na última turma que eu vou abrir as vagas esse ano, agora em outubro, também não deixa de entrar aí na lista de espera do treinamento. Por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma observação, não esquece de colocar aqui para mim nos comentários, porque eu sempre faço questão de ler o que cada um de vocês deixa aqui para mim aqui embaixo. Por hoje é isso e até a próxima.